Então tá bom. Boa noite, gente. Boa noite. Que legal ver todas vocês aí, reunidas. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, ontem, hoje e para sempre, Teu nome é santo, Tu vives, Tu és eterno, e nós Te louvamos imensamente por isso. E obrigado que nessa Tua eternidade você venha ao nosso encontro com a missão de nos colocar mais próximos de Ti, assim como era lá no início, antes do pecado, Pai. E obrigado que temos essa oportunidade a partir da Tua palavra, onde nós a ouvimos e também podemos crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Abençoa também mais essa noite, onde ouviremos a Teu respeito. Abre o nosso coração, semeia ali a Tua palavra e que ela venha frutificar, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Legal. Quando eu falo em tom, em nota de música e tal, eu fico bravo comigo, porque eu parei de fazer aula de flauta, né? Mas olha, pergunto para mim se eu sei ler uma partitura. Passa essa música com um tom para baixo, para cima, não sei o que é isso aí. Mas isso aí não vim falar sobre isso, vim falar sobre Jesus, vim falar sobre aquele que, lá no final das contas, resolve esse meu problema com a música. Mas ele não só resolve essas questões periféricas aqui desse mundo, que são os nossos problemas, os nossos dilemas, aquelas coisas que a gente gostaria de dar um fim, aquelas coisas que a gente gostaria de ter a chave para virar, né? E mudar na nossa vida, fazer diferente, essas coisas ele também veio resolver. Pode ser que ele já resolveu muita coisa na tua vida, pode ser que ainda não, pode ser que muita coisa ele vai resolver ainda, né? No seu determinado tempo isso vai acontecer. Às vezes a gente fica ansioso, né? Poxa, queria que fosse para ontem, né? Queria que determinadas situações se resolvessem quando eu quero, e às vezes fica difícil, é complicado, é desafiador confiar em Deus, né? Saber que Deus está junto também no sofrimento ali onde eu e você nós não conseguimos dar a volta por cima em determinada situação. Mas tem uma situação que ele já resolveu para mim e para ti, e está dado um ponto final nisso. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso hoje, que tem a ver com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Eu dei uma espiada no vídeo que a Luciane mandou, que foi a mensagem da Hora da Mulher do mês passado, né? E ela falou a respeito de um dos motivos que trouxe Jesus aqui, ou então uma das coisas que Jesus fez aqui, né? Quando veio até nós. E ela destacou a dimensão de que Jesus Cristo veio até nós no nosso pecado. Encontrou a gente ali onde a gente estava, no nosso pecado, no nosso lamaçal, naquela situação onde tu pensa que daqui ninguém vai me tirar. E Jesus veio e tira, que é a situação do pecado, né? E ela trabalhou esse tema, né, com base naquele texto bíblico que relata a história da mulher adúltera. Eu particularmente gosto muito daquele texto, porque ele resume o que é a nossa relação com Deus. Nós chegamos acusados diante de Jesus Cristo e recebemos a graça de escutar dele: eu tampouco te condeno, vá e não peques mais, né? Não é só passar a mão na cabeça, tem um desafio também. Mas é um texto fascinante, mas é o momento em que Jesus Cristo vem até nós. Uma outra história seria a parábola dos dois filhos, né? Do filho pródigo e do filho que estava em casa lá, né? E a gente tem a ideia ali também de um Jesus, de um Deus que vai ao encontro do seu filho. Se tu vai analisar os detalhes daquela parábola, você percebe um Deus que não se importa com a situação na qual o filho está e quando ele volta para casa, mas ele vai ao encontro, né? E restaura a dignidade dele, restaura a situação como tal era antes da sujeira toda que aquele rapaz fez. E sabe o que é mais maravilhoso? Se ele voltasse a sair daquela casa de novo, pelos mesmos motivos, ou por outros motivos, ele seria recebido por Deus da mesma maneira. Essa é a misericórdia de Deus. É assim como nós somos recebidos por Deus a cada dia, né? Agora nos lembrou nisso, temos os nossos pecados, os nossos dilemas, aquelas coisas assim, que se nós formos levar o pé da letra diante de Deus, Deus tem motivo para bater na gente, né? Eu tenho motivo para pegar no pé de vocês. E esses motivos, ele coloca todos eles em cima de Jesus Cristo. E eu e você então somos libertos desse negócio chamado pecado, porque todo esse negócio chamado pecado está em cima de Jesus, na cruz.
Ele pega esse fardo, tira de cima da gente, pega nele mesmo e paga por eles. E nós vamos pegar um pouquinho o que é isso, porque além de ele vir ao nosso encontro, né, ele faz alguma coisa por nós também. E para nós entender um pouquinho o que ele faz por nós, o apóstolo Paulo dá uma resumida bem legal lá em Atos, capítulo 17, versículos 1 até 3. Então, Atos 17, 1 a 3. O apóstolo Paulo, ele foi um grande plantador de igreja para a sua época. Então ele conheceu a Jesus e ele fez 3 viagens missionárias. E na segunda delas se encontra o relato que nós vamos ler hoje. E o Lucas, que foi o autor do livro de Atos, ele escreve o seguinte: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Muito interessante que o Paulo, ele, em alguns outros momentos, o Lucas, na verdade, ele vai relatar mais ou menos em detalhes aquilo que é pregado, aquilo que é anunciado, né? Os primeiros capítulos do livro de Atos você vai perceber, está lá o discurso de Pedro, bem certinho, tem muitas pregações do Paulo, bem certinho, lá parece que o Lucas está sentado no banco lá, o Paulo falando, e o Lucas lá com a canetinha anotando, lá com o tablet dele, tentando pegar todas as informações, né? Em outros momentos o Lucas se preocupa em registrar aquilo que é o cerne da mensagem, o centro, aquilo que é o principal. Em Atos 17, esse início aqui, se trata de uma dessas ocasiões, né? E a primeira informação que o Paulo então repassa para cada um de nós hoje é que aquilo que Jesus Cristo fez foi necessário. Ele estava ali em Tessalônica e, segundo o seu costume, foi lá na sinagoga e ele então expõe e demonstra que foi necessário aquilo que Jesus Cristo fez. Era necessário, né? E Lucas relata que Paulo chega ali diante dos judeus, ele destaca isso. Olha, queridos judeus, irmãos aí da sinagoga, vocês que conhecem as Escrituras, o que eu vou falar para vocês não é tão estranho, prestem atenção, isso que Jesus Cristo fez foi necessário. Paulo vai, palestra a respeito das Escrituras e termina dizendo: olha, esse cara da qual eu estou falando é Cristo, é o nosso Senhor e Salvador, foi necessário fazer o que Ele fez. Jesus vem ao nosso encontro, Ele nos encontra na nossa situação, isso é muito importante, isso jamais vai deixar de ser importante. Ele anuncia para mim e para a tua vida o perdão, assim como anunciou para a mulher adulta. Lá no finalzinho do texto, lá no versículo 10 e 11, lá de João 8, vai estar escrito lá: eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Isso é Jesus Cristo falando do seu perdão para a vida daquela mulher. Mas Paulo lembra que além disso, existem mais alguns detalhes a serem considerados. Esses detalhes não diminuem o anúncio do perdão de Deus. Ou seja, aquilo que a Lu falou, a Luciane falou no último encontro, aquilo é tão valioso quanto o recado de hoje, ele está no mesmo pacote, né? Lá o anúncio do perdão, mas esse perdão, ele é provado, ele é comprovado, aliás, Jesus Cristo com a sua vida deixa claro: olha, aquilo que eu estou anunciando, eu estou fazendo por vocês também. Não adianta eu dizer, vocês estão perdoados, mas se o pecado tem um custo, quem é que vai pagar isso aí? Era necessário pagar esse custo. Romanos 6, 23, né? O salário do pecado é a morte. Então, alguém teria que pagar isso aí. Jesus estava anunciando o perdão, mas o cheque estava em branco. A gente preencheu o cheque, né? Foi lá no banco, voltou o cheque, e aí como é que faz? Tem que botar saldo nisso. E ele mesmo coloca a si mesmo como saldo nessa conta ali, né? Eu e você não desembolsamos com a nossa vida, né?
Jesus Cristo desembolsa a sua vida para pagar aquele cheque em branco, que na verdade é meu e teu, né? Os inadimplentes somos nós. Quem pagou a nossa dívida foi Jesus Cristo, né? E como é que ele faz isso? E o Paulo destaca a primeira coisa, padecendo. Versículo 3, expondo, demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse. Padecer, em outra tradução, era necessário que ele morresse. João capítulo 19, versículo 1, seguintes, ali até o 20, vai relatar as últimas horas de Jesus Cristo antes de ser crucificado. Naquela situação, Jesus Cristo já estava preso, nesse trecho da Bíblia, Jesus já estava preso, estava diante de Pilatos, e estava aquele puxa e flocha, quem é que julga Jesus, né? Quem é que vai dar, né, a canetada para dizer o que vai ser feito com Jesus Cristo? E no capítulo 19, Jesus está diante de Pilatos, e o que chama atenção nesse relato do capítulo 19 é que a história de Jesus poderia ter seguido uma direção diferente. Se você para ler o capítulo 19, eu lanço esse desafio para te dar uma olhada no capítulo 19 e 20 do livro de João, né? No capítulo 19, lá no versículo 10, o João relata que Pilatos teria afirmado o seguinte: Jesus, não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Interessante isso. Pilatos tinha o poder da caneta naquele momento. Ou seja, Jesus, depende do que tu falar, aí eu posso dizer, olha, tenho nada, vai embora. Depende do que tu falar, eu posso dizer, olha, vai para a cruz. Bem, a história de Jesus não é determinada por intenções e pensamentos humanos. Isso é fato. O Pilatos estava lá no seu posto, né? Um governador, como alguém, como um líder, como uma autoridade, falando daquilo a qual ele era incumbido, dar as canetadas para ver quem morria e quem era solto, mas ele não tem poder sobre o destino da vida de Jesus. Ele não tem esse poder. E João 19:11 relata por sua vez essa verdade. Jesus vai responder a Pilatos: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Então, seja lá o que vai acontecer naqueles minutos seguintes a esse texto, nós sabemos, é só ler o capítulo 19, né? Mas naquele instante, naquela época, naquele momento, ninguém sabia. Claro, Jesus sabia que o destino dele era a cruz, mas o Pilatos não sabia onde é que isso ia chegar, e Jesus dá um checkmate. Olha, tudo que você está falando, aquilo que você está falando, o que importa é o seguinte: Deus é que está mandando no negócio aqui, não é você. Porque ele estava se sentindo intimidado, ele não via crimes em Jesus Cristo, mas tinha os judeus, sacerdotes, escribas pegando no pé dele. O que ele vai fazer? Crucifica, crucifica. Aquele texto várias vezes, né? Crucifica, crucifica, crucifica. E Jesus tem que cortar o barato daquela turma e dizer: olha, tudo que vocês fizerem a partir de agora, isso aí não depende de vocês. É palavra jogada fora. Depende da vontade de Deus. Era necessário que uma das coisas que Jesus fizesse fosse morrer. Pilatos não podia mudar essa realidade. Os judeus, saduceus, aquela turma, se eles chegassem e dissessem: deixa quieto, Jesus, vai embora. Não, a coisa estava fadada a acontecer daquele jeito. O Paulo diz: era necessário que Jesus fizesse o que fez. Romanos 6:23, como lembrei antes, o salário do pecado é a morte. O cheque estava em branco, precisava ser pago, alguém tinha que pagar. Para Paulo isso está claro, eu pergunto se para nós isso está claro também. Muito fácil, Jesus morreu por mim, sabemos o peso disso. A Ruth mencionou antes aquele filme A Paixão de Cristo. As cenas, aquelas coisas lá, e ainda tem gente que diz que aquilo ainda é amenizado. Eu não duvido. Mas era necessário. Tamanha a carga que Jesus Cristo tinha sobre si. Era
era necessário, porque o salário do pecado é a morte, alguém precisava quitar essa dívida. Jesus foi lá e quitou essa dívida. Morreu por mim e por você. Morreu, inclusive, por aqueles que estavam batendo nele. Morreu por Pilatos. Pensa no pior criminoso que você já ouviu falar. Jesus morreu por ele. Se ele confia e crê nisso, é outra coisa. Mas Jesus Cristo morreu por ele. Era necessário que isso fosse dessa forma. Se não me engano, 2 Coríntios capítulo 5 e 6 vai trazer essa dimensão mais uma vez. Deus colocou sobre Jesus Cristo, transformou Jesus Cristo em pecado, para pagar o pecado, para quitar a dívida. Era necessário padecer. Mas, se Jesus Cristo resumisse a sua obra até a morte, o que diferenciaria a morte de Jesus da morte de qualquer outro mártir? Qualquer outra pessoa poderia dizer, olha, ok, eu amo essa galera, eu vou morrer por vocês. Então bate aí. Me crucifica. É isso. Qualquer outra pessoa poderia fazer isso, se intitular uma espécie de Messias e dizer, eu vou morrer pelas pessoas. E dizer para Pilatos, tal, eu morro por vocês, para os judeus e para os escribas, eu morro por vocês, e está todo mundo em paz, fechou? Muitos poderiam falar isso, inclusive eu e você, de assumir as dores de um determinado público e dizer, olha, estou morrendo por vocês para que vocês ficam em paz. Isso até seria fácil. Afinal de contas, a morte é a coisa mais certa que eu e você temos na vida. Curioso, né? A morte é algo mais certo que eu e você temos na vida. Lembro muito bem no velório do meu falecido vô, seu Tídio Bamesberg. Estava lá, eu e a Kelly estávamos vindo de São Bento para Panambi, em virtude do velório, e daí o meu irmão relatou a seguinte situação, que o avô da Kelly, que é o coveiro lá, chegou lá no velório, parou do lado do caixão, o falecido vô, infelizmente, ali, olhou para ele, meu irmão estava do outro lado, olhou para o meu irmão e disse, é a vida, isso aí. Achei curiosa essa frase. Alguém chegar diante do falecido, olhar, é a vida. Porque se tem uma certeza absoluta para mim e para você, é que nós nascemos pecadores, isso é fato, e a segunda delas é que eu e você vamos morrer. Então não muda nada, Jesus morrer ou eu morrer, dá na mesma. Claro, nós sabemos, Jesus é Deus e tudo mais, tem toda essa história, mas como um mártir diante de uma sociedade que estava em dúvida, será que esse cara é o Messias mesmo? Porque o Messias ia vir para tomar o reino, e agora esse cara está indo para a cruz, então não está fechando as informações. É muito fácil, né? Tira Jesus de lá, põe outro lá, pronto. Se é para morrer, qualquer um pode morrer. Jesus até era mais milagreiro, né? Então tira ele de lá, deixa fazendo os milagres e põe alguém meio que não, né? O mais chatinho da turma, põe lá. Crucifica o Judas, então. Porque morte por morte parece que dá na mesma. Qual é a diferença entre a morte de Jesus, a situação de Jesus e a morte de qualquer outro ser humano? Uma delas, que Jesus era Deus encarnado. Mas a segunda delas, que Jesus ressuscitou. Morte por morte, a morte de todo mundo. Agora, a questão que diferencia Jesus Cristo de qualquer outro mártir mundo afora e tempo afora é a ressurreição. E não a ressurreição a lá Lázaro, não. A ressurreição para a vida eterna. O Lázaro morreu de novo. Agora, Jesus Cristo ressuscitou para a vida eterna. Esse é o segundo argumento do Paulo aqui, versículo 13, expondo, demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Morte, mas não só morte, ressurreição. Porque a vitória sobre a morte não está na morte, está na ressurreição. Que morte? Por morte, a morte ganhou.
Agora a ressurreição diz: não, morte, você não ganhou. O que Jesus Cristo fez só faz sentido mediante a ressurreição. Senão ia ser só um mártir. Ia ser qualquer um morto na cruz. Sem a ressurreição, Jesus poderia ser apenas um bom mestre, que foi martirizado, foi humilhado, julgado, inocentemente, poderíamos dizer: oh, pobre coitado. Ia virar um Gandhi da vida, sei lá que outros mártires por aí das outras religiões existem. Mas eu e você sabemos que não foi assim. João capítulo 20, os primeiros versículos ali em diante, vão relatar a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Os discípulos até aquele momento caminhavam naquela corda bamba da credulidade, né? Será mesmo? Minutos antes estava lá o Tiago, Pedro, João, a galera toda. Senhor Jesus, quando você tomar o poder, eu quero ser o ministro da agronomia, eu quero ser o ministro da economia, e eu quero ser o ministro da justiça. Legal, Jesus Cristo? E Jesus tem que dar um para-te-quieto nisso. Meu reino não é daqui, vocês não entenderam ainda a coisa. E nessa filosofia a turma ia rumo a Jerusalém, achando que tinha entendido a coisa. E daí Jesus morre na cruz e o pessoal aplicou em todos nós, né? Vai ver. E daí ele ressuscita. E é muito interessante o que aquele texto de João 20 vai mostrar para nós. Versículo 8 nos aponta para o efeito daquilo que Jesus Cristo faz sobre a vida de quem entendeu por completo o que Jesus Cristo fez. Falei complicado, né? Vou repetir. O versículo 8 do texto de João, capítulo 20, no entanto, nos aponta para o efeito daquilo que Jesus Cristo faz sobre a vida de quem entendeu por completo o que Jesus Cristo fez. Posso repetir mais uma vez, mas acho que deu para compreender. Estava lá o João, discípulo a qual Jesus amava, dizendo que ele creu. Porque agora fez sentido as Escrituras. Porque agora ele percebeu, sim, o que Jesus estava dizendo o tempo todo, e eles só estavam focados em que ministério eles iam pegar a hora que Jesus tomasse o poder. E não do que Jesus realmente queria tomar o poder. Jesus não queria tomar o poder da vida, do reino de Israel. Ele queria tomar o poder da vida de cada ser humano. Ele ressuscita não com o objetivo de se vangloriar, mas com o objetivo de deixar claro para mim e para você: a morte foi vencida e eu e você temos a salvação. Porque salvação só faz sentido com ressurreição. O versículo 9 vai declarar: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. Era necessário. Jesus Cristo demonstra que a sua obra, que o seu anúncio do perdão, era necessário que para o seu anúncio do perdão, era necessário que ele morresse e ressuscitasse. Para então fazer sentido que eu e você fomos perdoados na morte de Jesus Cristo, é porque ele ressuscitou. Que eu e você então temos a mesma esperança de ressuscitar depois que nós partirmos daqui. É a partir da ressurreição que duas coisas ficam claras. Primeiro, a morte não tem a última palavra. Isso é fato. A morte morreu de medo ao ver Jesus nascer, diz certa música. E é isso aí. Quando Jesus morre na cruz, a morte dá um pulo de alegria. Quando ele sai do túmulo, a morte se encolhe. Não tem mais vez. E a segunda coisa, conforme Paulo coloca em Romanos 6:23, no final do versículo, a ressurreição de Cristo deixa claro para mim e para ti que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se não fosse a ressurreição de Jesus Cristo, não teríamos perspectiva de vida eterna. Porque se a ressurreição dele foi uma ressurreição para a vida eterna, então eu e você podemos confiar de que se nós partirmos daqui ou se Jesus voltar antes, nós temos a vida eterna graças à ressurreição de Jesus Cristo. Porque se fosse só pela morte,
daí nós não teríamos esperança. Era necessário que ele padecesse, que ele ressuscitasse. Essa é a obra completa. O que levamos conosco a partir dessas breves reflexões aí? Primeira coisa, que o que Jesus Cristo fez era necessário, não há rodeios, não tinha como ser diferente, não tinha como escapar, era isso e ponto final. Quem fica especulando que poderia ser diferente está falando bobagem, não acredite nessa pessoa. Era necessário que Jesus Cristo morresse, que ele fosse traído, que ele morresse, fosse traído, preso, morresse e ressuscitasse. Era necessário. Esse era o plano de Deus. E contra isso, querido, não gaste tempo brigando contra isso. Não. Foi assim, tinha que ser assim, e que bom que foi assim. Segunda coisa, que Jesus Cristo morreu para que a morte fosse morta. Interessante. Morreu para que a morte fosse morta, e aqueles que creem nele, mesmo que morram, irão ressuscitar. Por isso era necessário que ele morresse e ressurgisse, para que a morte ficasse quieta, e eu e você tivéssemos a esperança da ressurreição. Eu tenho, me alegro com isso. Espero que também seja um motivo de alegria para a tua vida. Aqui estamos encarando um monte de aflição, é um saco, tá um saco, vai ser assim o resto da nossa vida, queridos, não acho que vai melhorar. A tendência é isso, e o cristianismo está no meio desse sofrimento aí, mas com uma esperança. Isso é fato. Cristianismo vida boa não é o cristianismo bíblico. Tira da tua cabeça. Isso não existe. Sempre vai ser truncado, tá? É ruim falar, é punk, né? É complicado engolir isso, né? A gente queria uma coisa mais light, né? Sim, somos precursores da paz desse mundo. Somos chamados a anunciar a paz, sim, somos sim, mas a coisa não vai ficar mais fácil do que já não. O tempo todo foi assim. Hoje está mais divulgado, inclusive. Mas graças à morte e ressurreição de Jesus Cristo, eu e você temos a esperança de que aqui não é a última parada. Terceiro, que o que Jesus Cristo fez precisa ser compreendido por completo. Morte e ressurreição em Jesus Cristo fazem parte da mesma história. Não separe. Não diga que foi a morte que fez isso. Não, a morte e ressurreição fizeram isso. As coisas estão juntas aí. Porque senão nós vamos falar de um mártir e não do Senhor e Salvador. Quando falamos de Jesus Cristo, falamos do Senhor e Salvador. Sim, foi um mestre, sim, teve todos esses detalhes ao redor, periféricos, importantes também, mas o principal é que ele foi Senhor e Salvador, porque ele morreu e ressuscitou. Isso tem que andar junto. Quarta questão que levamos conosco, que cada um de nós pode viver sob a esperança de que a morte não é uma linha de chegada, mas uma porta por onde nós passaremos. Muitos ao nosso redor já passaram por isso. Nós conhecemos Ele, de repente sabemos que eles tinham o Senhor como seu Senhor e Salvador, confiavam na obra, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e pelas misericórdias de Deus eu já acredito que estão lá no bem bom da eternidade. Falei do meu avô antes, é um que eu tenho certeza. Está lá em cima já, sem sombra de dúvida. Com os seus erros, podres, tem muitas histórias que tu diria, nossa, esse cara dava estudo bíblico? Sim. Mas nos pecados dele dava estudo bíblico, com certeza, e com certeza isso não mudou o amor de Jesus por ele. Ele está lá na eternidade, sem sombra de dúvidas. Porque essa esperança ele encontrava na morte e ressurreição de Jesus. Quinto, que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo quer nos trazer alívio. O mundo foi vencido e a esperança foi semeada. É um alívio que eu e você, nós podemos possuir hoje pela fé. Na nossa pele a gente vai sentir ainda muita dor. Mas pela fé nós já está tudo resolvido. João 14 vai deixar claro isso também. Digo-vos estas coisas, fala Jesus, para que vocês tenham paz. Olha só, digo essas coisas para que vocês tenham paz. Jesus Cristo. No mundo vocês vão passar por aflições. Como assim? Tu não está falando isso para nós ter paz? No mundo vocês vão passar por aflições, mas Jesus? Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa paz eu e você experimentamos pela fé.
É paz em meio ao conflito. Isso é ruim de entender. Porque a gente acha que paz é o oposto de conflito, né? Mas a paz que Jesus Cristo nos dá é uma paz em meio ao conflito. Isso quem esclarece para nós não é o pastor, é o Espírito Santo. Último, que o sofrimento faz parte da nossa caminhada, mas que ele foi vencido e nisso podemos aguardar, mesmo em meio ao sofrimento. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. E assim nós vamos vivendo. Porque a morte e a ressurreição de Jesus Cristo nos possibilita a vida, nos põe para caminhar, sofre com a gente, se alegra com a gente, e assim nós vamos caminhando. Vai vir tempos piores? Não sei, acredito que sim, pode ser que não. Vai vir tempos melhores? Pode ser que sim, pode ser que não, e nós vamos viver ele de qualquer jeito. Por isso a nossa confiança não pode estar naquilo que nós entendemos, mas na obra de Jesus Cristo, que é a morte e a ressurreição, que nos dá a esperança, que é o motivo da nossa paz e precisa ser o motivo da nossa alegria. Esse é o meu desejo, todos vocês encontrem essa paz, que só é possível graças à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso ele fez por nós. Te agarra nisso e se alegra. Não tem lugar melhor para você se encontrar do que na obra de Jesus Cristo. Ela resolveu tudo para a tua vida. E agora é uma questão de tempo. Se nós vamos ver a volta de Jesus com os olhos aqui mesmo, ou se nós vamos ver ressuscitados, não sei. Mas nós podemos ver e nós vamos ver. Basta crer. Faça que nem o João. Olhe para a morte e ressurreição de Jesus Cristo e creia. Creia que aquilo foi feito para você. Creia que aquilo foi Jesus que fez. Amém? Amém.